Dando continuidade, agora vai falar sobre o protocolo de Montreal, né, para falar dos fluidos refrigerantes. Para falar do protocolo de Montreal, primeiramente a gente tem que falar sobre a camada de ozônio, né, entender o que é a camada de ozônio. Primeiro que ozônio é um gás, né, é o gás ozônio formado por 3 moléculas de oxigênio, tá? 3 átomos de oxigênio, e faz esse ozônio, esse gás ozônio está concentrado aqui aproximadamente no final da estratosfera. A estratosfera, que a gente tem as camadas terrestres, né? A Terra, a troposfera, a tropopausa, a estratosfera, a mesosfera e a ionosfera, onde que tem a concentração de ozônio, do gás ozônio, na estratosfera. Então a estratosfera está localizada aí aproximadamente a 50 quilômetros, né, da superfície terrestre, tá? A gente tem aí a camada de ozônio. Esse gás ozônio, a concentração dele, ele forma um manto envolvendo toda a superfície terrestre, tá? Então ele não vai para a mesosfera e fica concentrado no finalzinho da estratosfera, e pelo fato dele envolver todo o globo terrestre é chamado de camada de ozônio, tá? E para que serve aí o ozônio, né? O ozônio, ele filtra os raios ultravioleta. Aqui a gente tem aí uma molécula de O2 que, ao incidir os raios ultravioleta sobre essa molécula, faz com que ela se divida em 2 átomos de oxigênio. E esses 2 átomos de oxigênio, eles vão em busca de mais 2 átomos de oxigênio, ou seja, uma molécula de O2. Ao ter essa molécula de O2 juntamente com esse átomo de oxigênio, eles têm a formação do ozônio, tá? E nesse processo de desassociação da molécula do O2 e associação da molécula de O3, tá? De oxigênio mais 2 de oxigênio, eu tenho a incidência dos raios ultravioleta, tanto aqui na dissociação, como aqui na associação também eu preciso de uma energia, e a energia utilizada é o raios ultravioleta, tá? Aí o que acontece? Uma vez eles formados, essa molécula de O3, o raio ultravioleta incide novamente sobre a molécula de O3, tá? Incide novamente sobre a molécula de O3, fazendo a dissociação dessas moléculas, mais uma vez, ou seja, o raio ultravioleta tanto dissocia como usa também a energia do raio ultravioleta, é usada também para a associação, tá? E esse é o processo natural, ou seja, como é que a camada de ozônio protege a vida na Terra, né? Ela protege a vida na Terra dos raios ultravioletas devido ao raio ultravioleta incidir sobre as moléculas de ozônio ou as moléculas de O2, fazendo com que elas se dissociem e naturalmente elas voltam a se associar novamente, né? Porque é uma atração molecular que elas têm uma com a outra, né? Então, mesmo que o raio ultravioleta faça a dissociação, elas vão lá e se associam novamente depois, e assim fica esse ciclo. Isso aqui é um ciclo, né? É um ciclo que acontece de associação e de dissociação das moléculas do ozônio. Quem faz isso é o raio ultravioleta, tá? E assim ele consegue filtrar a incidência dos raios ultravioleta, a camada de ozônio. Aí o que acontece? A gente tem aqui uma molécula de cloro, né? 2 moléculas de cloro, de flúor, que são 2 moléculas de flúor, carbono, de cloro, de flúor, carbono. Qual é esse fluido? Normalmente aí eles representam aí o R12 nesse caso aqui, né? De cloro, de flúor, carbono. Está representando aí um fluido refrigerante da família dos CFC. Tá? Raio ultravioleta incide sobre essa molécula de cloro, de flúor, carbono, fazendo a dissociação do cloro. E o cloro ele vai atrás de uma molécula de ozônio, fazendo a dissociação da molécula de ozônio, tá? Então, aí o que acontece? Eu tenho a formação de 2 moléculas de oxigênio e uma molécula de monóxido de cloro. Aqui, ó, monóxido de cloro. Tá? Tem uma molécula de monóxido de cloro. Aí qual o problema disso? O problema é que uma vez eu tendo o monóxido de cloro, essa ligação aqui química ela é fraca. Então o cloro ele vai se desprender da molécula de oxigênio e vai em busca de uma outra molécula de ozônio novamente. Tá? Então aí vai em busca de uma outra molécula, vai em busca de outra molécula de ozônio,
deixa o átomo de oxigênio, né, que era formado monóxido de cloro, deixa o átomo sozinho e dissocia essa molécula de ozônio, quebra a molécula de ozônio, e formando mais uma vez monóxido de cloro e duas moléculas de oxigênio. Aí ele se solta novamente dessa molécula e vai em busca de outra molécula de ozônio. E assim cria um ciclo, né? Cria um ciclo aí que além do ozônio ele ser destruído ou ser dissociado da molécula dele, a molécula ser quebrada pelo raio ultravioleta, que já é a condição normal de acontecer, que isso aqui precisa acontecer, eu tenho agora a aceleração desse processo de destruição do ozônio devido também à presença de cloro na atmosfera terrestre, ou na estratosfera, no caso. Tá? Então, eu tenho a presença de cloro que acelera mais ainda esse processo de dissociação do ozônio, tá? Porque a molécula de cloro vai em busca da molécula de ozônio e simplesmente quebra a molécula, formando monóxido de cloro. Dissocia novamente e vai em busca de outra molécula de ozônio. A estimativa é que uma molécula dessa de cloro, cada molécula dessa de cloro, ele pode aí fazer esse ciclo aí por mais de 100 anos, tá? Na estratosfera, até ela alterar, né, a composição química e ela se desfazer. Tá? Então ela consegue, uma molécula dessa consegue sobreviver aí na estratosfera em torno de 100 anos fazendo essa destruição natural, aí, natural não, essa destruição forçada do ozônio. Então qual é as famílias que contêm cloro? Né? As famílias que contêm cloro é os CF6, né, cloro, flúor, carbono, que é o R11, 12, 13, R502, tá? Uma lista de vários fluidos refrigerantes. Tá? E aqui o cloro é o agente destruidor da camada de ozônio, onde as moléculas CFC são dissociadas pela ação dos raios ultravioletas, liberando átomo de cloro. Aí esse átomo de cloro vai em busca de uma molécula de ozônio, quebra a molécula de ozônio, forma monóxido de cloro, se dissocia, vai atrás de outra de ozônio e assim vai acelerando o processo, como tive anteriormente. Né? E tem as famílias também de hidroclorofluorcarbono, onde eu tive uma redução dos átomos de cloro devido à inclusão de hidrogênio, mas eu ainda tenho, mesmo assim, as moléculas de cloro aqui, só tem uma quantidade menor, né, que é o R22, o R401A, R409A, R402A, e assim vai embora também uma lista de vários fluidos refrigerantes. E a gente tem os fluidos que já são livres da molécula de cloro, hidrofluorcarbono, não tem mais cloro na composição química. Todas as moléculas de cloro foram substituídas por moléculas de hidrogênio. O exemplo disso é o R134A, trabalhado na linha doméstica, tá? Na refrigeração doméstica principalmente, mas não só nela, é utilizado também em refrigeração comercial, em refrigeração industrial também. Tá? O R404A, muito utilizado na refrigeração comercial, isso aqui a gente já não vai mais ver na climatização, é mais em refrigeração. O R407, utilizado bastante na climatização. Tá? R507. R507. E o R410, utilizado principalmente em equipamentos da climatização. Afeta as consequências da degradação do ozônio, afeta a sobrevivência de plantas e animais na Terra. Tá? A gente tem mutações genéticas, maior incidência de câncer de pele, aumento do número de casos de catarata, redução do plâncton, que é a base da cadeia alimentar, e redução da germinação de vegetais. Tudo isso devido ao que? A incidência maior de raios ultravioleta. Tá? Devido à maior incidência de raios ultravioleta, derivado da consequência da degradação da camada de ozônio. Aqui a gente tem o buraco na camada de ozônio. Tá? No caso aqui foi quando foi constatado lá em 1979 e com o passar do tempo, né, só foi aumentando aí esse buraco. Na verdade isso aqui é popularmente conhecido como buraco, mas na verdade não é um buraco, tá? É só uma diminuição da concentração de ozônio na região ali da Antártida. Tá? Então isso aí na verdade é uma diminuição da concentração, ou seja, eu tenho ozônio nessa região, tem ozônio, tá? O ozônio é uma camada que envolve todo o globo terrestre, não pode esquecer disso. Então essa concentração de ozônio nessa região diminuiu. Mas por que diminuiu justamente nessa região? É por causa dos ventos, tá? Os ventos de todo mundo, eles simplesmente chegam uma estação do ano em que eles geram uma concentração, né, aqui em cima do continente da Antártida. Tá?
É devido à movimentação dos ventos que faz com que haja essa concentração de cloro maior aqui nessa região acima da Antártida. Então, com o passar do tempo, só foi aumentando, né, essa concentração de cloro e a diminuição da presença de ozônio. E aqui a gente tem uma imagem mais recente, né, de 2011. Essas aqui são imagens, né, de satélites. Tá? Essa aqui é uma reprodução de uma imagem agora de 2011, a mais recente que tem aí nas literaturas, tá? Que apresenta aí a diminuição da concentração de ozônio em cima ali da Antártida. A gente tem o protocolo de Montreal, né, o histórico deles. O protocolo aqui, ó, Convenção de Viena, entre 21 países, debate do problema e suas causas. Aconteceu em 1985. Em 1987, 24 países reúnem-se em Montreal e assinam o protocolo sobre substâncias que destroem a camada de ozônio, conhecido como Protocolo de Montreal. Ou seja, reuniram na cidade de Montreal em 1987, na época 24 países, tá? Hoje é bem mais. A lista aumentou bastante, aí, inclusive o Brasil só assinou o protocolo em 1990, né, que ele assinou o protocolo, fez parte aí do acordo internacional, para justamente ficou responsável, né, por eliminar os fluidos refrigerantes à base de CFC. Tá? Aí o Brasil inicia a fabricação de fluidos HFC R134, que é um dos substitutos do CFC, e em 2000 a gente tem a resolução de CONAMA 267. A resolução de CONAMA, ela justamente fez com que ela estimou as datas para ficar a eliminação dos fluidos à base de CFC. Tá? Então, para vocês terem uma ideia aqui, a resolução de CONAMA ela é de 14 de setembro de 2000. O Brasil assinou o protocolo em 1990. Ele fez parte do protocolo, então, ou seja, ele já sabia que existia uma data limite para utilizar o CFC. Na época do protocolo de 1987 já tinha essa data, o Brasil assinou em 90, então ele já assumiu o compromisso que na data ele deixaria de utilizar as substâncias destruidoras da camada de ozônio. Aí o que aconteceu? Então, somente em 2000, né, 10 anos depois, então o Brasil ele fez uma resolução justamente com um plano de eliminação dos CFCs, ou seja, em 2000, aqui a partir de 2001 já teria uma redução de 15%, em 2002 35%, em 2003 55%, até chegar em 2007 100%, ou seja, a partir de janeiro de 2007 ficava proibido utilizar substâncias que tinham ali a base de CFC11, CFC12, ou seja, R11, R12, tá? Os Alon 1301, 1211, o brometo, os brometo, né? Só que a gente não trabalha brometo de metilo, a gente não trabalha na atividade com brometo. Tá? Então aqui a gente tem aqui os acordos internacionais. Qual era o acordo? É que em países desenvolvidos e países em desenvolvimento, os laranjados, né? Era para representar aqui um laranjado. Laranjado representa aqui a data limite de utilização dos CFCs de acordo com o protocolo de Montreal dos países desenvolvidos. Quer dizer que aí os países desenvolvidos podiam utilizar CFC até 1995. E os países em desenvolvimento em verde podiam utilizar os CFCs até 2010. É por isso ali que a resolução de CONAMA veio extinguindo a utilização do CFC a partir de 2007, de janeiro, ou seja, 3 anos antes, já fez com que houvesse, né, a extinção da utilização aí do fluido refrigerante para importação, exportação, fabricação de novos equipamentos, né, venda de produtos à base de CFC, a partir de 2007. Repare que foi um período bem curto de tempo, né? Então, aproximadamente 6 anos para reduzir toda a utilização desse fluido no país, né, em todo o território nacional. Os HFCs têm um prazo maior, né, vai até 2030 para países desenvolvidos e vai até 2040 para países em desenvolvimento. Por que eles têm um prazo maior? Porque, devido a ser incluído o hidrogênio na composição química, né, o cloro ele diminuiu, né, a quantidade de cloro, não é que diminuiu o potencial do cloro, tá? O cloro continua sendo o destruidor da camada de ozônio, porém a quantidade de moléculas de cloro foi diminuída nessa substância.
Tá? E a inclusão do hidrogênio faz com que o cloro não se desprenda mais com tanta facilidade da molécula de CFC, tá? Da molécula, do radical da molécula. Então, a inclusão do hidrogênio também faz com que o cloro não se desprenda com bastante facilidade. Então, por conta disso, foi dado um prazo maior para a eliminação dessa família. E essa família inclui hoje o atual R22, né, que é o mais conhecido, o R141B, que também é utilizado como produto de limpeza do sistema de refrigeração, tá? Do interior de tubulação, interior do sistema, não é a parte externa, e sim o interior do sistema. Então, essas famílias esses fluidos que compõem a família dos HCFC vão sair do mercado, sendo que a maioria dos países desenvolvidos eles já não trabalham mais os HCFC desde 2010, tá? Muitos países desenvolvidos já não tem mais. O Brasil ele tem aí uma estimativa para tirar a partir de 2030, né? Tem um corte de 95%, assim como ele adiantou 3 anos aqui, ó. Ele adiantou 3 anos aqui na utilização do CFC. O Brasil também tem um plano, né? Não é que ele quer, ele tem um plano de eliminação também aí a partir de 2030 de 95% do mercado de HCFCs. Tá? E HFC, por enquanto, ele não tem uma data limite, ou seja, ele passa de 2040. Tá? Por quê? Porque eles são chamados de fluidos ecologicamente corretos. Como assim? Que eles não destroem a camada de ozônio devido a não ter a presença aí de cloro na composição química. Entretanto, eles são contribuintes para o efeito estufa, né, para o aquecimento global. Então é só propaganda falar que ele é ecologicamente correto, sendo que ele não é. Ele não destrói a camada de ozônio, porém eles têm uma contribuição alta para o efeito estufa. E por conta disso também, apesar de que aqui não tem uma data limite de utilização pelo Protocolo de Montreal, mas já tem um outro assinado, né? Daqui a pouco a gente vai ver um outro assinado, que é justamente para um outro acordo, né? Para justamente também fazer não a eliminação, né? Mas a redução de utilização da família dos HFCs devido ao efeito estufa. Tá? Então também já tem planos para tirá-lo também do mercado aí a uma boa porcentagem. Não eliminação total, aqui a gente tem a eliminação total, tanto do CFC como HCFC, ou seja, a partir de 2040 ninguém mais vai poder produzir, nem importar, nem exportar, nem vender produtos à base de HCFC. CFC já é proibido, não tem mais no mercado. HCFC ainda vai ser proibido, tem uma data limite para utilizar. E os HFCs, mesmo com um novo acordo que tem a redução, ainda vai poder ser utilizado. Tá? Daqui a pouco a gente vai conhecer. Aqui as metas, né, do protocolo falava sobre a redução. Em 2007 aqui ia para 0%, ou seja, antes de 2000 aqui, antes de 2001 na verdade, a gente tinha utilização de 100% e conforme vai passando os anos, né, foi diminuído aí gradualmente. Isso aqui foi o CFC, tá? CFC de acordo com a resolução de CONAMA 267. Foi o que a gente viu aqui. É só que em forma de gráfico. Isso aqui está em forma de gráfico lá. E o Programa Brasileiro de Eliminação, né? O PBH. O PBH, ele é uma continuação, tá, do Protocolo de Montreal. Então, ou seja, a gente já eliminou os CFCs, agora tem que fazer a segunda parte, que é eliminar os HCFCs. Então o Brasil propôs esse programa, né, de eliminação em 3 etapas, etapa 1, 2 e 3, tá? Que é para a eliminação da substância até 2040. E aí tem uma redução escalonada, de acordo com a etapa. Etapa 1, 2 e 3. A etapa 1 foi de 2013 até 2015. Em 2013 teve congelamento dos HCFC, a linha de base, tá? A linha de base corresponde à média do consumo de HCFC para os anos de 2009 e 2010, ou seja, eles pegaram o ano 2009 e 2010, somaram e tiraram a média. Qual foi a média de utilização de fluido refrigerante? E aqui eles fizeram o congelamento, né? O que isso quer dizer? Que a partir de 2013 o Brasil não podia mais exportar fluido refrigerante acima dessa linha base. Exemplo, se a média de utilização de 2009 e 2010 for de 50 toneladas de fluidos refrigerantes, então a partir de 2013 o Brasil não podia mais exportar acima dessa tonelada, acima dos 50, acho que foi 50 que eu falei, dos 50 toneladas, tá? Só tem que ir
abaixando, tendo uma redução de utilização e não aumento, tá? Fica proibido aumentar aí a exportação desse produto. Então em 2015 já houve uma redução de 16%. Só para vocês terem uma ideia, quando eu entrei em refrigeração, acho que foi em 2008. Em 2008 um cilindro era R$80 e seguiu um cilindro de 13 kg, né? Era R$80 quando eu entrei na refrigeração. E chegou R$80 até 2013, 2012, 2013, assim ainda continuava ainda R$80 o preço do cilindro, 80, 120, né? Quando foi para a partir de 2015 que já houve essa redução aqui na utilização, tá? Ele já diminuiu bastante, já aumentou bastante o preço, né, do fluido refrigerante, praticamente triplicando, tá? Já indo para mais de R$200 um cilindro de R22, né? O de 13 kg, se não me engano, que é o cilindro, né, de R22. Então já triplicou só porque houve aí uma redução de 16% na utilização desse fluido para o Brasil, né? Para trazer esse fluido para o Brasil, porque o R22 não é fabricado mais no Brasil, tá? Ele só é exportado. E aqui os fabricantes no máximo eles invasam, né? Eles trazem tanques grandes, aí aqui eles invasam no Brasil, tá? No máximo pode invasar, não pode mais produzir. Etapa 2, que é o que a gente está agora, 2020 e 2021. Agora em 2020 a redução de 39% no consumo. Então se você já achou caro quando em 2015 teve 16% de redução, agora então em 2020, mano, você vai ver quanto que vai aumentar o preço do cilindro. Provavelmente você não vai estar encontrando cilindro de R22 por menos de R$400, provavelmente não. Isso fluido de boa procedência, né? Não é os fluidos que não tem nem marca de fabricante, não tem nada, só está escrito no rótulo R22. Isso aí você encontra até por R$100, só que você não sabe o que tem lá dentro, né? Então aí fluidos de boa procedência você não vai encontrar aí normalmente por menos de R$400, tá? E a partir de 2021 já vai ter uma redução de 51%, então a gente já vai estar encontrando, chutando aí preço, né? Já vai estar um cilindro, já vai estar em média de R$600 a R$800 um cilindro de R22 a partir do ano que vem, tá? Para que isso? Já forçando a paralisação, né, do uso do R22 no mercado. R22, R141B, tá? Todos os fluidos à base da família HCFC. Eu falo R22 porque é o mais comum, né? É o mais utilizado, é o mais conhecido, mas são vários fluidos que faz parte da família HCFC. E a terceira etapa, que vai de 2025 até 2040, né? 2040 é a eliminação total, e em 2030 a gente já tem aqui 97,5% de redução. Isso quer dizer que vai sobrar ainda aí 2,5% ainda para os últimos 10 anos de utilização, né? Só vai poder ter no mercado 2,5%. Mas assim, isso aí vai ser muito caro, cara, ter um fluido refrigerante desse para consumo. É para casos especiais mesmo, sendo que a gente tem vários fluidos que substitui já o R22. Se esse fluido está sendo no mercado, e aí o que faz se não tem? Pois é, tem substitutos. É o que a gente vai conhecer depois no processo de retrofit, né, que você tem que fazer um procedimento chamado retrofit, ou seja, os fabricantes já fizeram novos fluidos refrigerantes caso haja necessidade de você colocar em máquinas que já estão em campo, e já tem fluidos refrigerantes para colocar em máquinas novas produzidas, tá? A geração de fluidos refrigerantes, né? Conhecendo um pouco sobre a geração. A gente teve a primeira geração de fluidos refrigerantes, eram fluidos naturais, em 1834, ou seja, qualquer fluido refrigerante que funcionasse. É aquela que eu falei para vocês, eram os hidrocarbonetos, era propano, isobutano, era cloreto de metila, amônia, dióxido de enxofre, meu amigo, tudo que removesse calor, absorvesse ou cedesse calor, estava utilizando como fluido refrigerante, tá? É a primeira geração de fluidos refrigerantes. Aí teve a segunda geração, a partir de 1930, com a invenção dos CFCs. Depois descobriu que esses fluidos refrigerantes eles destruíam a camada de ozônio, e a partir de 1980 começou a utilização dos HCFCs. Foi a terceira geração de fluidos refrigerantes. E aí então, isso aqui foram conhecido como fluidos de transição, tá? Até produzir em 1990 os HFCs. Os HFCs já foram considerados fluidos ecologicamente corretos, onde eles não destruíam mais a camada de ozônio, mas depois descobriu que esses fluidos eles tinham potencial alto de contribuição para o efeito estufa, tá? E de acordo com o protocolo de Kyoto, né, em 1997, já passaram a usar em 2010 novas famílias de fluidos, né, que são os HFOs, são hidrofluorlefinas, tá?
São nova família de fluido refrigerante que tem aí uma perspectiva grande para ser utilizada no lugar de todos esses fluidos. Tá? E fluidos naturais, ou seja, o primeiro fluido que era utilizado, ele voltou a ser utilizado aqui pelo fato de que ele não agride o meio ambiente. Né? Amônia. A amônia é altamente corrosiva, ela é tóxica, né? E de acordo com a pressão que você vai trabalhar, pode ser inflamável também. Né? Então, mas só que ela não agride o meio ambiente, como gera multas, né? E tem acordos internacionais para a preservação do meio ambiente, então ela acaba sendo uma boa alternativa ainda. A amônia, o dióxido de carbono, né, que é o CO2, acabam sendo boas alternativas, ou seja, voltaram-se a usar novamente os hidrocarbonetos, que eram os primeiros fluidos, voltaram a ser usados aqui. Ó. Eles nunca deixaram de ser usados, mesmo nessas gerações de fluidos aqui. Tá? A questão é que houve uma diminuição da utilização dessas famílias de fluidos, dos fluidos naturais. E agora voltou-se a utilizar em grande massa novamente, tá? Devido ao protocolo de Kyoto e principalmente aqui devido a 2014 o F-Gás e 2019 o Kigali, né? Que devido a esses acordos internacionais, esses fluidos aqui eles são alternativas, mas ainda não são as alternativas ideais, elas podem ainda ser também transição, tá? Então o futuro ainda ninguém sabe. A gente não continua, os fabricantes continuam fazendo pesquisa, né, e vendo novos fluidos refrigerantes para pôr no mercado. Tá? Então aqui os hidrocarbonos HFC são em sua maioria substâncias de alto impacto para o sistema climático global e em virtude disso entraram para a lista de substâncias controlada pelo Protocolo de Montreal, que não era antes, né? Lá em 1990 ou 87, quando foi assinado 87, né? Quando foi assinado o Protocolo de Montreal, era tido o HFC como os fluidos ideais para substituir lá a família dos CFCs, tá? Mas com o passar do tempo viu-se que eles têm uma contribuição grande para o aquecimento global. Então, a partir de 2016 foi aprovada a emenda de Kigali, que ou seja, que no Brasil em um futuro próximo espera que os HFCs passem a ter seu consumo controlado e reduzido. O Brasil, tá? Ele ainda está, né? Então vamos ver primeiro, ainda está em processo ainda de entrar para a emenda de Kigali, tá? Aqui explica melhor o que é a emenda de Kigali, né? Instituir o controle. Kigali é uma cidade, tá? Assim como Montreal, o protocolo de Montreal é uma cidade, Montreal é a cidade, emenda de Kigali é porque eles se reuniram, os países lá se reuniram, os representantes dos países se reuniram na cidade de Kigali, né? E por isso ficou conhecido como emenda de Kigali. Institui o controle dos HFCs no âmbito do Protocolo de Montreal. Estabelece obrigações de redução, é chamado de phase down, tá? Redução gradativa de seu consumo e produção, tendo como referência uma linha de base previamente determinada. Entrou em vigor em 1º de janeiro de 2019, tá? A emenda de Kigali, mas isso só para quem já assinou, né? No Brasil, o texto da emenda encontra-se no Congresso Nacional e uma vez aprovado será depositado na ONU e promulgado pelo presidente da República, ou seja, ainda está em Congresso, ainda está em votação no Congresso, né? Para o Brasil adentrar aí, né, nessa emenda de Kigali, né, para também a diminuição, a redução gradativa, que eles chamam de phase down, tá? Da utilização dos HFCs. Então, ou seja, hoje a gente tem fluido R134, R410, que são dois fluidos bastante utilizados na refrigeração e climatização residencial e comercial de pequeno porte, mas eu sempre falo para os alunos assim, cara, não se acostumam a utilizar eles, porque eles são fluidos de transição, principalmente devido a essa emenda de Kigali. Né? Como assim fluido de transição? São fluidos que vão sair do mercado quando daqui com o tempo, né? Vão sair do mercado, vai ter uma redução, na verdade, muito grande na utilização. Os Estados Unidos, né, ele já tem a proposta, que os Estados Unidos já tem a proposta de redução na utilização dos HFCs, onde a partir de 2045 ele vai ter uma redução aqui em torno de 15% na utilização dos fluidos à base de HFC. Tá? Essa aqui, no caso, é a proposta norte-americana, né? Que desde 2018 a 2020, né? No caso esse ano, na verdade, 2018, tá? Ele já tiveram uma redução, né? Uma redução aí de 90% na utilização dos HFC, né? Então os Estados Unidos já tem a proposta deles, a União Europeia também já tem a proposta, tá? Do phase down deles. Isso aqui é a proposta da União Europeia, tá?
A União Europeia, ela diz que até 2030 vai haver um corte de 80% na utilização dos HF6. Então o Brasil ele ainda está no PBH, né, que é o plano de eliminação dos HCF6, enquanto os países desenvolvidos já estão na eliminação dos HF6. Tá? Então, para você ver aí que os outros países já estão bem mais adiantados em relação ao Brasil, que ainda tem um plano de eliminação dos HCF6, enquanto os outros já têm um plano de redução, que é conhecido como phase down, né, de redução da utilização desses fluidos. E não vão zerar, porque até o momento, até os dias atuais, o HFO continua ainda em pesquisa. Tá? Os HFOs continuam em pesquisa e vários outros fluidos ainda continuam sendo pesquisados para poder serem utilizados como fluidos refrigerantes aí para em substitutos do HF6. Né? E alternativamente, a indústria química tem se empenhado no desenvolvimento de novos fluidos que não agridam a camada de ozônio, possuem baixo impacto ao sistema climático global e não apresentam elevado grau de inflamabilidade e toxicidade. Esses fluidos são denominados HFOs ou hidrofluorolefinos. Tá? Então aí é a mais atual esperança, né, de utilização aí de uma família de fluido que não agride ao meio ambiente, né, tem um baixo impacto ao aquecimento global e que não é tóxico e é levemente inflamável. Uma das desvantagens dele é que ele faz parte da família dos A2L, né, levemente inflamável. Falar em classificação, por falar em classificação dos fluidos, faltou falar aqui da classificação, né, dos fluidos refrigerantes. Tá? A classificação deles tem aqui no boletim HFO, que eles vão da família de A e 2. Classificação aqui, ó, de acordo com os HFOs é A2L. Como assim? Ele tem a classificação A e B. A indica que o fluido frigorífico não é tóxico em concentrações abaixo de 400 partes por milhão. ppm é partes por milhão. Tá? E B indica que o fluido frigorífico é tóxico em concentrações abaixo de 400 partes por milhão, 400 ppm. Tá? E classe 1 não propaga chamas, classe 2L levemente inflamável, classe 2 é inflamável, classe 3 altamente inflamável. Tá? Então aqui a gente tem, isso aqui faz parte da ASHRAE 34, tá? Da classificação dos fluidos refrigerantes. Então a gente tem aqui a classe 1, 2 e 3, vai de A1 a 3 e de B1 a B3. Tá? No caso aí o B3 é altamente tóxico e o A3 altamente inflamável. Aí os HFO é A2L. A família dos CF6, HCF6 e HF6 é A1. A amônia é B3. Tá? Então e assim por diante. Aí tem a classificação de cada fluido refrigerante dentro dessa classificação de fluidos.